Boa noite. Hoje nossa comunidade então vai fazer uma reflexão a respeito dos textos da liturgia do quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. E a primeira leitura nos apresenta Pedro fazendo um discurso nos Atos dos Apóstolos ali. Lembrando sempre que os Atos dos Apóstolos foram escritos por São Lucas, né? O próprio Lucas começa dizendo: no meu primeiro livro, ó Teófilo, que é exatamente o Evangelho, né? Antigamente era um único livro. E aí Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Interessante, né? Pedro, a gente sempre tem que relacionar Pedro à autoridade da igreja. Então vejam só, de pé, né? Então a autoridade, falando no meio dos 11, ele levanta a voz. Interessante que a gente tem aquela imagem de Pedro e dos apóstolos como pescadores simples, né? Gente muito simples. E vejam o discurso sofisticado que ele fez nessa primeira leitura, né? Então, e a gente encontra também na primeira carta de São Pedro, no finzinho, lá no capítulo 5, ele fala: tudo isso eu vos escrevi através de meu irmão Silvano, né? Silvano Silas, que parece ser o mesmo que secretariou São Paulo também em muitas cartas. Então, fica essa ideia interessante para a gente refletir, né? Será que Pedro era assim tão sem cultura como durante muito tempo a gente pensou, né? Vejam só que discurso ele faz aqui. Aquela ideia de pescadores também é uma ideia importante nas escrituras, né? Pescador está relacionado a eis que eu farei de vocês pescadores de homens, né? Então veja, a água é símbolo do caos nas escrituras. Na grande maioria das vezes ela é símbolo do caos, ela não tem forma, então há um caos na água. E o peixe, símbolo do homem que vive no caos, né? Com suas dificuldades. E aí Pedro diz à multidão que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Olha aí o anúncio do querigma, né? De forma bem resumida, mas Deus constituiu Senhor e Cristo, portanto Jesus é o Cristo, o Messias, a este Jesus que vós crucificastes. E aí a gente lembra da paixão, morte e crucificação, né, de Jesus. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Vejam que lá em cima, Pedro parece que está direcionando esse discurso a todo o povo de Israel. Então ele está falando a judeus, né? Que todo o povo de Israel reconhece. Ele está falando para os judeus. Ou seja, Atos dos Apóstolos, São Lucas escrevendo anos, né, décadas depois que Jesus morreu e ressuscitou, e falando para os judeus, ou seja, tentando fazer uma catequese aos judeus, aqueles que ainda não haviam entendido que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o Cristo, né? Morto e ressuscitado, obviamente, dentro da fé de Lucas que escreveu e de Pedro que está falando. E aí, claro, diante de um discurso que propõe uma ideia, você deve ter uma reação, né? Isso implica numa ação àquela instrução que foi dada a partir do discurso, né? Então naquele discurso houve uma instrução. A consequência disso, então, quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito, que nem nós na Sexta-feira Santa, né? Pedro estava anunciando: esse Jesus que vós crucificastes, né? Então a gente passou pela Sexta-feira da Paixão
pela morte, pela crucificação, e a gente pelo flagelo, né? E isso dá muita aflição. Quantas vezes a gente não viu muita gente aflita diante dessa celebração, né? Da cruz? Lembra dos seus pecados? A primeira leitura da sexta-feira é aquele texto contundente que depois a gente encontra na carta de Pedro hoje mesmo, do quarto cântico do servo, né? Isaías, que fala do servo sofredor. Então, quando ouviram isso, ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Né? Então, houve uma consciência. Diante dessa consciência, o que eu tenho que fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então veja só, aquela ideia da conversão, né? Para os judeus a techuvá, né? O retorno, a conversão. Mas convertei-vos aqui, há algumas traduções que trazem arrependei-vos, né? Mas convertei-vos no sentido de uma pregação que Pedro está fazendo. Convertei-vos ao Cristo morto e ressuscitado, e seja batizado, né? Em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, que é o que acontece quando nós somos batizados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Há semanas atrás aí a gente lembra quando Jesus anuncia para os apóstolos, naquela cena de Tomé, né? Que ele sopra sobre a comunidade e deixa o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está na comunidade. A comunidade passa a ser o local físico aonde o Cristo morto e ressuscitado passa a agir, passa a estar presente, né? Pois a promessa é para vós e vossos filhos, né? Sempre é lembrado isso. A primeira promessa foi para os judeus, né? O povo eleito. E para todos aqueles que estão longe. Vejam aí, aqui já a igreja já anuncia que o Cristo veio para todos, aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Essa ideia de geração corrompida a gente encontra bastante nas Escrituras. Deuteronômio, no capítulo 1, no comecinho, livro da sabedoria, capítulo 3, também fala dessa geração corrompida, né? Porém, aqui Pedro não está falando só, claro que ele está se referindo também aos judeus que, no sentido de não terem aceitado Jesus como Messias, né? Então, salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Então, acreditou em Jesus, é Ele o Cristo, morto e ressuscitado, seja batizado, né? Batizado. E o batismo também é uma lembrança interessante. Um pouquinho antes se falou do batismo aqui, né? Para os judeus, e era um batismo de mergulho, né? Techuvá no sentido, para os judeus, no sentido de mergulhar, é um sentido de purificação. A gente encontra isso no Evangelho de São João, no capítulo 2, nas bodas de Caná. Vocês lembram? No sentido geral, o judeu faz essa purificação tanto na véspera do sábado, né, para preparar o sábado, o Shabat, o dia do Senhor, e também nas festas, sempre que há festas. E São João nos conta isso quando ele faz referência àquelas 6 talhas que estavam presentes no dia das bodas de Caná. Vocês lembram? Haviam ali 6 talhas para a purificação dos judeus. É disso que se fala, né? Do mergulho. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. A gente encontra esses destaques nas Escrituras de um modo geral, né? Lembram
há uma referência nas Escrituras que foram 600.000 aqueles que foram libertados do Egito, né? Então esse número extravagante é sempre para chamar a nossa atenção. E o Salmo do Bom Pastor, né? Coisa linda, um dos salmos mais significativos para nós, né? E a gente canta isso muito, né? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. A imagem do pastor, né? Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Olha que alento para o nosso coração esse salmo, né? Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Olha a confiança que o sujeito tem no bom pastor, né? Segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. É que aqui a gente começou pela metade do versículo 20. No comecinho do versículo diz: se vocês estão sofrendo porque erraram, nada mais justo, né? Mas olha que interessante: se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vai muito além, né? E isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, foi para isto que fostes chamados. Então vejam só, quantos de nós, né, às vezes a gente não se angustia, né, diante de injustiça, às vezes os nossos sofrimentos, né, e aí cabe ampliar um pouco esse sentido que foi dado, né? Não é só o sofrimento no sentido daquilo que a gente sofre fisicamente, né, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos problemas, mas essa ideia de sofrer por ter feito o bem. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Olha aí o que São Pedro está dizendo, né? O exemplo de Cristo é para ser seguido por nós, que acreditamos nele. E aí, a partir desse versículo 22 até o final, a gente vai encontrar exatamente referências ao Isaías 52, começa no 52, 13, o quarto cântico do servo, que é o texto que a gente lê na Sexta-feira Santa, né? O servo sofredor, o grande servo sofredor. E vai até 53, até o final, 53, 13, se não me engano. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Ele é inocente, né? Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Essa aqui também é uma ideia constante nas Escrituras, né? E no Novo Testamento também. Pensem vocês, né? Israel, por mais de 1000 anos, sendo explorado por muitos reis, né? Por muitos, entre aspas, faraós, né? Por muitos imperadores. E muitas vezes Israel olhava para essa figura do rei pensando na divindade, né, do rei que poderia julgar com justiça, né? Então essa imagem ficou para o julgamento de Deus que julga com justiça, né? Sobre a cruz carregou nossos pecados. Olha aí, exatamente Isaías 53, né? Sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha o exemplo que São Pedro nos dá, né? Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas. Essa é uma outra imagem
muito interessante. A gente encontra em Números 27, quando é anunciada aquela ideia de que Moisés vai passar a responsabilidade para um pastor, né? E é quando ele passa para Josué, que vai continuar guiando o povo, né? Pelo deserto. Então, andáveis como ovelhas desgarradas. A gente também encontra isso, que Jesus teve compaixão, porque ele olhava para o povo e as via como ovelhas sem pastor, né? A gente encontra em Mateus capítulo 9, ovelhas sem pastor. Então, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Olha só, né? São Pedro novamente batendo nessa tecla. O pastor da nossa vida é o Cristo morto e ressuscitado. E aí o evangelho do bom pastor. Aqui vale muito a pena a gente lembrar pelo menos 3 personagens das Escrituras, né? Abraão era pastor, um dos grandes ícones, né? O nosso pai na fé era pastor. Moisés era pastor. Vocês lembram? No capítulo 3 lá, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Raguel, né? Ou Jetro, dependendo da origem, mas ele apacentava o rebanho de Jetro, e quando ele sobe a montanha sagrada, né? Que ele se encontra com Deus. Então, essa ideia de Moisés também pastor. Davi era um pastor, o grande rei Davi era pastor. Então vejam, é uma imagem muito importante que o evangelista coloca sobre Jesus, porque aqueles que tinham condição de pastorear com cuidado, com amor o seu rebanho, né, eram referências para o grande rebanho, né, ser pastoreado. Por isso essa ideia de Jesus, o bom pastor, né? Então essas 3 grandes referências para esse povo, né, para o povo da Bíblia. Até hoje a gente encontra isso. Quem veio naquela nossa reflexão que a gente fez sobre o Tríduo Pascal, foi colocado um slide super recente, né? Lá no deserto de Israel, a gente vê os beduínos, a gente vê crianças até jovens, né? Levando rebanhos de cabras, de ovelhas pelo deserto, né? Então essa é uma imagem usada com muita qualidade para apontar para Jesus como bom pastor, né? Em verdade, eu vos digo, Jesus dizendo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quem de nós tem um bichinho de estimação aí sabe do que nós estamos falando, não é, Beth? No domingo a gente estava com as crianças que vão fazer primeira comunhão, a primeira Eucaristia nesse domingo agora, e a gente usava com eles exatamente essa catequese, né? Os pets, os bichinhos que eles têm, para fazer essa referência também a Jesus, o pastor das ovelhas, né? Então, e os nossos pets conhecem a nossa voz, né? Os cachorrinhos, os gatinhos. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas vejam só, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Mais uma vez a catequese, né, que se fez no começo do cristianismo, né?
E uma catequese nesse caso para os judeus, eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava querendo dizer. Claro, mais uma vez, é sempre bom a gente ter essa imagem, né? Estamos falando do Evangelho de São João, talvez 50, 60, 70 anos depois de Jesus morto e ressuscitado, né? Então, anunciando o Cristo morto e ressuscitado para quem ainda não tinha acreditado nessa fé. Então, Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então, Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Vejam só, esse eu sou, Jesus repete muito isso, eu sou. E eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, né? Eu sou aquele que é, eu sou aquele que está aí, né? E o nome de Jesus, Yeshua, né? Deus salva, tem exatamente o radical desse eu sou no nome de Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, é uma catequese para nos dizer, a gente entra no reino de Deus, a gente é capaz de pastorear o rebanho do Senhor, a gente é capaz de ser ovelha dele, se a gente acreditar nesse Cristo morto e ressuscitado que o evangelista está anunciando para a gente. Olha que imagem linda, né? Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Só que a gente tem que tomar cuidado nessa interpretação. Todos aqueles que vieram antes de mim, né? Claro que obviamente não é uma referência aos patriarcas, a Moisés, né? Aos profetas, mas sim aqui, esse texto também, ele tem uma base no livro de Ezequiel, capítulo 34. Quando Ezequiel mostra o que é o mau pastor e o que é o bom pastor, né? E Ezequiel diz que o próprio Senhor Deus vai suscitar um pastor, e aí a ideia do pastor messiânico, do rebanho, né? Virá um grande pastor que será o Messias, né? Mas ele também faz, no comecinho do capítulo, ele faz referência aos maus pastores, né? Então, provavelmente é isso que o texto está se referindo. Pode ser uma referência também a essa discussão daqueles fariseus que não aceitavam, ou de outras seitas da época de Jesus, que ainda não aceitavam Jesus como o Messias definitivo, né? Então, esses sim, que vieram antes, que são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou, de novo, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Olha aí. Quem entrar pela porta, que é Jesus, o Cristo morto e ressuscitado, será salvo. Entrar pela porta, acreditar no Cristo. É essa a catequese. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa linda. Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. E o texto da liturgia nos diz: Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Aliás, o versículo seguinte, o 11, é exatamente, que não está na liturgia desse final de semana, mas Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Exatamente isso, não é? Então, acreditar em Jesus, acreditar que Jesus é o grande pastor definitivo, acreditar que aquele pastor que Deus planejou se realiza em Jesus. Ele é o Messias, Ele é o pastor, não é? E a nossa comunidade, olhando para a vida de Jesus
olhando para tudo aquilo que Ele é, tem que responder, né? Eu quero ser ovelha desse Jesus, né? Ele é, de fato, o nosso bom pastor. Vamos refletir? Vamos responder?